8 de março, Dia Internacional da Mulher. De todas as mulheres e principalmente daquela que nos deu a vida, que nos alimentou, nos protegeu e cuidou de nós quando não sabíamos nos virar sozinhos. Segundo os historiadores, há muita controvérsia quanto à origem dessa data, 8 de março. Talvez remonte àquele incêndio que aconteceu em Nova York, numa fábrica têxtil, incêndio criminoso segundo muitos, quando naquela ocasião 125 mulheres operárias morreram carbonizadas. Ou talvez a homenagem volte lá na Revolução Industrial Inglesa, quando mulheres operárias fizeram greves e lutaram por seus direitos, quando trabalhadoras viviam em condições degradantes, subhumanas, trabalhando até 18 horas por dia e ainda tendo que cuidar da casa dos filhos e do marido folgado. Fala-se também do papel das mulheres soviéticas na Revolução Bolchevique e por aí vai. Creio eu que seja um somatório de tudo. Devemos considerar todos os fatos, os eventos, um pouco de cada coisa. Porém, sem esquecer-nos primordialmente das mulheres da Bíblia, mães zelosas, que milênios antes desses fatos que acabei de narrar, já faziam coisas honrosas, grandiosas, que ainda hoje falam por si só. De todas as histórias que já li na Bíblia e fora dela, poucas me impactaram tanto como a história de uma mulher guerreira, valente e corajosa, que viveu na época do rei Davi, e lá se vão 3.000 anos. E se a intenção aqui é valorizar as lutas e os feitos de mulheres e homenagear aquelas que com os seus esforços e suas lutas fizeram do mundo um lugar melhor, eu creio que a história dessa heroína vem bem a calhar nesse momento, porque resume virtudes, caráter, bravura e o mais puro amor materno. Rispa é o seu nome. A história é tão chocante que fica difícil até a gente escolher por onde começar. É bela e ao mesmo tempo triste, tão degradante quanto honrosa. Fala de traição, de fidelidade, amor, maldição, compaixão e vingança. Fala de honra, dignidade, piedade, compaixão e ainda tem um quê de tipologia de sacrifício e redenção, o que aponta diretamente e inevitavelmente para Cristo, e tudo isso dentro de um trechinho pequeno de apenas 14 parágrafos. Imagine que você tenha 2 filhos a quem muito ama. Eles são, como costumam dizer as mães, a razão da sua vida, mas certo dia, desgraçadamente, eles são presos, amaldiçoados, condenados à morte da forma mais cruel possível, pendurados numa árvore. Não sei se enforcados ou crucificados, mas a Bíblia diz pendurados no madeiro. Assim eles morreram e pior, eles eram inocentes. E isso tudo porque alguém lá no passado havia quebrado um juramento e a partir desse crime veio uma grande maldição sobre a terra. Talvez você não entenda muito bem essas coisas, uma grande maldição sobre a terra porque alguém quebrou um juramento? É sério isso? Hoje em dia, juramentos, promessas, pactos não significam absolutamente nada. Faz-se contratos, alianças, promessas, mas que bobagem! Ninguém respeita nada disso. Promete-se hoje e despromete-se amanhã e vida que segue. O sujeito faz uma promessa e não cumpre, pega dinheiro emprestado e não paga, promete ser fiel, mas trai, compra no cartão de crédito.
o que é uma promessa de pagamento e também não paga e mente na cara deslavada, adoidado, e parece que está tudo certo. O marido trai a esposa trai o marido e está tudo bem. Põe senhas no celular para que ninguém descubra os seus segredinhos. E assim a vida segue. O sujeito entra para a política prometendo ajudar o menos favorecido, prometendo ser rigoroso nas ações sociais, mas passa o mandado inteiro roubando e nada acontece. Parece que está tudo bem, vamos para frente que atrás vem gente, como se diz. Mas amigo, permita que eu te diga uma coisa, Deus não faz parte disso. Esse comportamento vergonhoso ele é específico do ser humano e Deus não se compactua com essa pouca vergonhice. E um dia, mais cedo ou mais tarde, Ele trará a juízo todos os nossos pecados, acredite. Aliás, o próximo vídeo eu pretendo abordar exatamente essa questão específica da justiça tardia de Deus sobre os nossos pecados. Bom, diferentemente do nosso tempo onde as pessoas pintam e bordam e nada acontece, Rispa viveu numa época em que a justiça de Deus costumava ser aplicada instantaneamente. Da mesma forma que Cristo precisou morrer para nos livrar da maldição dos nossos pecados, Israel estava sob uma maldição terrível porque um pecado havia sido cometido há um tempo atrás, numa sequência de erros, atrapalhadas e desobediência, e alguém agora precisava pagar o pato. Por ocasião da conquista da terra prometida, Deus ordenou expressamente que todos os habitantes daquela terra deveriam ser expulsos. E o general Josué desobedeceu frontalmente essa ordem e firmou um pacto com o povo daquela terra, fez juramentos de paz e estabeleceu uma aliança com eles, não só de não atacá-los, mas também de protegê-los. Essa foi a primeira grande lambança. Que vacilo, hein, general? Vai vendo. Passados 300 anos veio o rei Saul, outro vacilão de primeira grandeza, e atacou e matou aquela gente que Israel prometera sobre juramento que defenderia. Essa foi a segunda lambança, e a segunda é sempre pior que a primeira. Amigo, você não é obrigado a se comprometer, fazer promessas, juramentos, pactos, mas uma vez que você fez, cumpra. Simples assim, cumpra. E isso serve tanto para você quanto para mim, porque eu também já fiz das minhas lambanças que só Deus e eu sabemos, e Deus tem sido misericordioso comigo. Bom, Israel está sob maldição agora. A terra está desolada, um caos total. A fome e a peste espalha entre o povo. E Davi, um rei justo, temente a Deus, clama por misericórdia, implora, e Deus então revela os motivos daquela desgraça toda. Os pecados de Saul, dente por dente, olho por olho. Mas Saul agora é morto. Como corrigir isso? Quem vai pagar o pato? Então Davi implora ao Senhor: Senhor, isso tem uma solução? Senhor, não chove há dias, as pessoas estão morrendo. Senhor, me diz, esse mal tem alguma solução? Há alguma coisa que possamos fazer para corrigir isto antes que as pessoas morram? Antes que morram mais pessoas? E então o Senhor diz: sim, tem uma solução, mas a preço de sangue. E aqui outra vez é impossível não lembrarmos de Jesus Cristo pagando por nossos pecados. Por isso essa história é tão magnífica. E aqueles jovens, os filhos de Rispa, então herdeiros direto do falecido rei Saul, mesmo sem culpa,
foram entregues como sacrifício para pagar por aqueles pecados. Foram condenados à morte para que se fizesse justiça, recaindo sobre eles a maldição que assolava a nação. Foram amaldiçoados, foram executados. E uma vez executados, ninguém deveria sepultá-los, sequer chegar perto ou fazer algum tipo de ação em favor daqueles miseráveis. Tinham que ficar ali, expostos, em decomposição ao ar livre, numa cena bizarra, como um sacrifício perpétuo, como prova da vergonha de Israel, ou como um clamor de uma nação arrependida, até que Deus retirasse a maldição de sobre todo aquele povo. E é aqui que entra em cena a nossa heroína, numa expressão crua, absoluta, genuína, autêntica do mais verdadeiro amor. E entre uma condenação, uma maldição e o amor, esse último é imbatível, que o diga o nosso Salvador Jesus Cristo. Segundo Samuel capítulo 21 relata a bravura dessa mulher, numa luta insana, solitária, desigual, mas incansável, rispa, por dias e noites a fio, sem fazer caso dos riscos que corria de ela mesma também ser amaldiçoada por estar desobedecendo uma ordem. Ela protegeu os corpos sem vida dos seus filhos e velou por eles. Quer sob o orvalho gelado das madrugadas, quer sob o sol escaldante do meio-dia, às vezes servindo de chacota, de piada das pessoas que viam aquele espetáculo horrendo, mas com uma força que só as mães podem ter, ela brigou incansavelmente contra urubus, abutres, coiotes, chacais, felinos, leões e feras do campo que vinham para devorar os corpos dos seus filhos. E quando tinham um minutinho de descanso que fosse, ela dormia, um pouquinho que fosse, ao lado dos corpos sem vida dos seus amados. É de arrepiar a beleza disso tudo, não é? Lutou tanto com tanta bravura que alcançou graça. Foram correndo avisar para o rei Davi o que a mulher estava fazendo. Talvez na esperança de que ele também a condenasse, de que ela também fosse pendurada na árvore juntamente com os seus filhos e ficasse lá pingando gota de sangue após gota. Mas Davi, um rei justo, ele foi lá, contemplou, e naquilo tudo ele viu amor, ele viu compaixão, ele viu justiça, e ele a honrou. Mandou que descessem os corpos da árvore, com todo cuidado, fizessem todo o preparativo e dessem-lhes um enterro digno e honroso. A maldição cessou, o pecado estava pago, o povo estava livre, e cumprida a sua missão e tendo alcançado graça, finalmente Rispa descansou. Devastada, é claro, com a saudade que sentia de seus filhos, mas confortada de certa forma por imaginar que a morte deles salvou milhares de outras vidas, e isso de algum modo a confortava. Confesso que me sinto pequeno, insignificante, diante de pessoas como Rispa, eu que nunca fiz nada por ninguém. Eu que sou tão egoísta e raramente ajudo uma pessoa. No dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional do Direito da Mulher. E a todas aquelas que praticaram e praticam o amor, a justiça, o perdão, a piedade, a misericórdia, a compaixão.
A todas aquelas que fazem deste mundo um lugar melhor com suas atitudes e com seu amor. Parabéns! Feliz Dia da Mulher, feliz 8 de março, feliz todos os dias do ano. Que Deus lhes abençoe, lhes proteja, lhes guarde, lhes dê sabedoria e muitas felicidades. Sobretudo, lhe dê a vida eterna. Fique na paz de Cristo e até semana que vem. Tchau.